Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Hoje vamos dar prosseguimento, certo? À nossa playlist Resenhas Espíritas. Antes de dar prosseguimento, de começar o nosso assunto de hoje, eu quero agradecer imensamente as pessoas que estão me acompanhando, que estão me parabenizando por esse pequeno empreendimento. Aos poucos o canal vai crescendo, né? Já passa de 100 inscritos. O mês passado a gente teve, né, resenhas espíritas sobre um livro Memórias de um Suicida, né, em alusão ao Setembro Amarelo, e foi muito bem aceito, as pessoas gostaram muito, né, eu partilhei nos grupos a radionovela Memórias de um Suicídio, foi bastante assim, importante, né, esse estudo sobre o Setembro Amarelo. Mas hoje vamos continuar com a nossa playlist Resenhas Espíritas, abordando um novo livro chamado Data Limite segundo Chico Xavier, de 2017, né? Ele foi escrito por Juliano Posati e Rebeca Casagrande. Lembrando que esse livro, ele foi escrito em 2017, mas ele foi um escrito que fizeram baseado num documentário muito famoso, né? Que foi feito em setembro de 2014, certo? O Juliano e a Rebeca fizeram esse documentário em 2014 sobre a data limite segundo Chico Xavier. O nome do documentário é Data Limite segundo Chico Xavier, e eles reescreveram esse livro em 2017 baseado, né, nesse documentário que se chama Data Limite segundo Chico Xavier. Você vai pegar o livro, ele vai ter lá duas partes, né? Uma parte o Juliano escreve, a outra parte a Rebeca escreve. Mas assim, né, como um estudo um pouco pequeno, só uma alusão a respeito desse assunto, vai ser bem breve, né? Porque assim, não tem uma condição muito estreita, muita coisa para ser falado. É interessante que vocês procurem esse documentário. Tem lá no YouTube, já foram milhares de visualizações, milhões já, acho que já passou de 1 milhão de visualizações. Eu assisti esse documentário e o livro eu achei assim muito interessante, né? E o que é essa data limite? As pessoas postaram, falaram, né? Essa data limite começaria exatamente lá. A data limite, segundo Chico Xavier, começou dia 20 de julho de 1969 e acabaria no dia 20 de julho de 2019, exatamente 50 anos, né? E a gente vai abordar o que é que esse parâmetro de 50 anos, né? Dia 20 de julho de 1969 a 20 de julho de 2019, exatos 50 anos, né? E aí as pessoas dizem, depois dessa data limite, a Terra vai ser invadida por extraterrestres, por coisas, não é nada disso. O que tem, ele falou lá no Pinga Fogo sobre essa data limite, a Terra ia passar por uma transformação, certo? E essa questão ele comentou, né? E na época, nos anos 80, 90, ele comentou com o Geraldinho Lemos, né? O nosso querido Geraldo Lemos Neto, que era muito amigo íntimo de Chico, né? Frequentava a casa dele, e ele conta as conversas, né? Chico falou que Emmanuel disse o seguinte, que as potências planetárias tinham dado 50 anos à Terra, para que a Terra se modificasse nesse período de 50 anos, né? E se ela não se modificasse, alguns acontecimentos iam acontecer, né? E aí ele hizo alusão num livro, A Caminho da Luz. Quem nunca viu esse livro, procura esse livro, é muito bom. Tem lá, Caminho da Luz, de Emmanuel. E ele fala sobre a transformação, a formação da Terra, as raças que foram aparecendo, os povos que foram ajudando. Ele é um similar daquele livro lá, né? Exilado de Capela, que até o próprio autor Edgar Moura tirou muitos trechos desse Caminho da Luz, que foi escrito em 1938. E nesse livro tem dizendo o seguinte, que as potências angélicas de Jesus se reuniram para definir o destino da Terra. Fizeram lá uma reunião, certo? E determinaram 50 anos para a Terra. Nesse período de 50 anos, a Terra deveria se melhorar,
para que outros acontecimentos ela ia entrar na forma no planeta de regeneração, no caso, né, os 50 anos, se não acontecesse determinadas coisas, a Terra ia começar a entrar num processo de regeneração e a gente ia ter muita coisa melhorada nesse período aí da regeneração. E eles citam isso também num programa Pinga Fogo, né, de 1971. Mas aí vamos, né, citar o que é que está se falando nesse período de 50 anos. E se lembrando que, coincidentemente, essa data de 20 de julho de 1969 foi a data que o homem pisou na Lua, né? Pela primeira vez o homem pisou na Lua e foi um marco na história da humanidade. A primeira ida ao homem à Lua foi nessa data de 20 de julho de 1969. Então, o que é que essas potências angélicas determinaram nesse período? Certo? Elas determinaram o seguinte, que a Terra não poderia passar por uma terceira guerra mundial, explosões de bombas atômicas, guerras nucleares, porque se isso acontecer, ia atrasar o processo de formação da Terra, né? Aí a proteção, se a Terra nesse prazo de 50 anos não houver guerra, não houver explosões de bombas atômicas e tudo isso, a Terra vai começar a entrar nesse processo de regeneração. E realmente a gente passou 50 anos e a Terra não sofreu esse processo, né? Não tivemos uma terceira guerra, não tivemos explosões de bombas atômicas, de extermínio da humanidade. Por quê? Porque eles mesmos iam morrer, não era uma coisa concentrada. Tipo assim, a gente viu na Segunda Guerra Mundial aquelas explosões, né, de Hiroshima, Nagasaki, mas era um local concentrado. Hoje esses materiais são muito letais, então uma capacidade de destruição muito forte. Então ele ia lançar e ele mesmo ia morrer, né? Não tinha como, porque se você jogar a bomba no canto ia explodir tudo, né? E realmente a Terra não passou. E depois a gente teve, né, a Covid, que justamente começou em 2020, que também faz parte desse processo de regeneração da Terra, né? Não houve uma terceira guerra mundial, uma explosão atômica, mas houve a Covid, que é as chamadas mortes coletivas, que a gente depois pode falar isso sobre em outro tempo, chamadas mortes coletivas para a evolução da Terra. Mas aí isso aí é outro assunto. Então, o Chico falou isso, né? Se a Terra passasse esses 50 anos e não houvesse isso, ela ia começar a entrar num processo, ia começar. Aí aqui o pessoal entra, mas como é que entra essa história de extraterrestres? Já foi provado, né, que no nosso sistema solar e outras galáxias também existe vidas em outros planetas. Então, os extraterrestres, nós somos extraterrestres, pertencemos ao sistema solar, à Terra, e existem outros planetas com outras pessoas habitando, outros espíritos, às vezes com composições corporais diferentes da nossa, e são espíritos evoluidíssimos, né? E eles iam começar essa migração, eles vão começar a aparecer com mais frequência, vão começar a querer comunicar com mais frequência. A gente já sabe que isso acontece, existem vários relatos de aparições de extraterrestres. Isso é um estudo muito interessante, a ufologia, eles tratam muito desses assuntos, de discos voadores, extraterrestres, mas aí o Espiritismo diz que realmente os extraterrestres existem, são pessoas habitantes de outros sistemas solares, de outros planetas, às vezes são pessoas evoluidíssimas, são seres evoluidíssimos, até mais do que a gente, né? Jesus mesmo disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então a Terra não é um planeta exclusivo. Nós sabemos que existem muitos planetas, uns de provas, expiações, os planetas mais elevados, né? A gente já viu a história que Saturno é um planeta elevadíssimo, mais do que a Terra. Às vezes a Terra é mais elevada do que Marte, e a Terra está evoluindo para o planeta de regeneração. Então ele fala sobre isso, vai começar a haver comunicações, as pessoas vão poder chegar a um período de falar com os mortos através de aparelhos, né? A gente sabe que no plano espiritual eles têm as maquininhas que lá eles veem tudo que acontece aqui. O plano espiritual, ele é mais evoluído do que a Terra, né? A Terra hoje está fazendo algumas coisas que já existiam, né? O aerógrafo já era uma invenção que já existe no plano espiritual. Agora a Terra está se incorporando, aviões, né, a tecnologia, tudo isso faz parte dessa escala da Terra para o mundo de regeneração. Então esse documentário, né, a
Rebeca e o Juliano resolveram escrever, né? Procuraram o Geraldinho, eles foram a Pedro Leopoldo, a gente sabe que tem um museu lá de Chico, e eles procuraram, né, Geraldinho, e ele tem um estudo, um livro, com a Marlene Nobre, falando sobre isso, esse processo que a Terra está passando, e eles têm um livro. Então eles criaram esse documentário, foi muito, na época eles achavam até que esse documentário não ia dar certo, e deu certo, até foi milhares de visualizações, botaram no livro, e lá eles têm um documentário, as entrevistas com Geraldinho, com Divaldo, com várias pessoas, ufólogos, cientistas da NASA, né, falaram várias coisas, que existe já comunicações dos terráqueos com os extraterrestres, já existe esse intercâmbio, mesmo que a amigo não diga, né, alguns países não digam, mas já existe um intercâmbio entre esses seres, documentários escritos sobre a interferência dos extraterrestres na Terra, né? Então a Terra realmente conseguiu passar por esses 50 anos sem acontecer nenhum abalo. E nós estamos realmente caminhando para o planeta de regeneração. Nós não sabemos como vai ser, mas nós estamos caminhando, passando pela provação, não tivemos guerra, não tivemos uma explosão atômica. Então a Terra ela realmente passou por essa prova e nós estamos entrando. Depois houve a Covid, né? E esse documentário ele fala sobre isso, certo? Foi bastante interessante. Lá no livro tem um documentário, tem as entrevistas com essas pessoas todas. E é bastante interessante. Eu recomendo realmente vocês a assistirem. Não tem muito o que se comentar, porque é um estudo breve. Só realmente assim, se a gente for começar a contar detalhadamente, né, estende muito. Né? Obrigada mais uma vez você que me acompanhou nesse estudo aqui, certo? Fico imensamente grato você que me acompanha até agora. No próximo vídeo nós vamos continuar ainda com essa playlist Resenhas Espíritas. Vamos falar sobre um livro muito famoso chamado Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, né? Agradeço imensamente você mais uma vez. Quem fala aqui é a Lúcia Carneiro. Até a próxima. Amém.